Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal aqui no YouTube. Sou o professor Pedro Coelho e estou aqui para dar continuidade ao vídeo anterior. Então, excepcionalmente, como é um vídeo de conteúdo maior, mais longo, achei por bem dividir em duas partes. A primeira parte findada no primeiro vídeo, e agora a gente inicia. Sobre o que você está falando, Pedro? Justamente a minha trajetória da minha graduação até atingir o cargo por mim almejado, que hoje inclusive eu desempenho com maior felicidade e orgulho. Há 8 anos estou nele, há quase 8 anos estou nele, que é o cargo de Defensor Público Federal, membro da Defensoria Pública da União. A gente estava acabando o vídeo da parte 1, justamente quando saiu o edital e marcaram a prova da Defensoria Pública do Estado de Alagoas. E eu destaquei esse momento porque era justamente o que eu chamo de turning point, ou seja, o momento da virada na minha preparação. Eu vinha de um resultado, para mim, em princípio decepcionante, mas que eu não podia mudar no calor das emoções ou da decepção a minha trajetória. Por quê? Porque eu não estava estudando para aquele concurso que eu tomei pau e não era justo comigo e com a minha estratégia. E aí, coincidentemente, marcaram para alguns meses depois a prova da Defensoria Pública da Alagoas, que trouxe já um primeiro susto, entre aspas, para muita gente. Naquela época não era tão frequente como é hoje, mas marcaram a primeira e a segunda fase no mesmo final de semana. Então, todo mundo faria a primeira fase no sábado e domingo, o dia todo, faríamos a parte de manhã, a parte prática cível, que era uma peça e 2 questões, e uma parte prática penal, criminal, uma peça e 2 questões no período da tarde, no domingo, o dia todo. Beleza. E só aqueles habilitados, classificados no número X de candidatos, é que teriam as suas peças corrigidas. Então, primeiro, muita gente começou a ficar assustada. Putz, grila, não vai dar tempo de estudar, fazer, treinar para a peça. Eu vou fazer uma peça, não vou saber que vão corrigir e tal. E eu, por outro lado, estou sendo bem honesto com vocês, eu gostei. Eu gostei não porque eu tinha certeza que eu ia passar. Na época eu não tinha nem ideia do que eu ia passar. Mas eu tinha certeza que, em menos de 1 ano, porque eu tinha começado de fato a estudar naquele ano, eu vou ter a oportunidade de fazer uma segunda fase. Então, eu vou terminar o ano de 2009 com uma bagagem, com 1 ano de estudo regular, com experiência, e veja que bacana, vou terminar o ano com experiência em segunda fase. Ainda que eu não tenha minha peça corrigida, eu vou saber como é o ambiente, como é fazer uma prova. Na época não tinha nem consulta ao vade-mecum, como é um espelho de correção levado na prática, enfim. Só que eu também tinha um desafio nesses 4 ou 5 meses de dar um jeito de treinar a fazer peça. Pedro, você não tinha medo? Porque muita gente tem medo de fazer segunda fase. Eu, de fato, tinha uma maior facilidade. Que facilidade é essa? Eu já disse lá na primeira parte do vídeo que eu passei toda a minha graduação estagiando. Então, eu estagiei em escritório, estagiei em Ministério Público, estagiei na Defensoria Pública, estagiei na Procuradoria do Estado, enfim. Então, em todos esses estágios, eu não era office boy ou carimbador, ou essa coisa que o valha. Eu, de fato, eu produzia, eu escrevia, e isso me deu uma segurança. Então, eu já tinha tido experiência tanto da parte criminal como da parte civil. Então eu disse, beleza, mas eu preciso treinar, porque uma coisa é a prática do dia a dia, outra é a prova. Então o que é que eu fiz? Qual foi a grande mudança desse período dentro do meu cronograma de estudo? Eu tive que incluir ali no final de semana também mais um período, mas de 15 em 15 dias, para não sair, porque ainda tinha muito conteúdo a ser estudado. Então de 15 em 15 dias eu fazia uma peça. No final de semana eu fazia uma peça cível, no outro eu descansava ou me dedicava às outras matérias, no outro eu fazia uma peça criminal. Então eu passei aí mais uns 5 meses, eu não me lembro agora bem, mas fazia mais ou menos 2 ou 3 peças por mês.
E aí sim, enfim, eu fui treinando. E quais eram essas peças? Eu pegava de provas anteriores. Já tinha um espelho de prova, eu pegava a prova, fazia e depois ia comparando. Não existiam esses cursos como esses que eu ensino, eu leciono hoje em dia, preparatório para a prova de defensoria X, com correção individualizada, com aula do professor Pedro dizendo tudo bonitinho, endereçamento, assim, era no suor, sangue, suor e lágrima. Mas o fato é que a gente foi lá no final de semana, eu já não estava pressionado, não me sentia pressionado, até porque eu não me sentia pronto, de fato, e eu estava lá, queria ser defensor público, se fosse chamado na Defensoria Pública de Alagoas, ia com muito carinho e vontade, porque era no Nordeste, minha região, eu gostava, o litoral de Alagoas para mim é o mais bonito do Nordeste, que sai do Brasil, e a remuneração era excepcional, uma carreira maravilhosa, tudo mais. E aí eu fui lá fazer, mas o que eu queria mesmo era DPU, e aí eu fui lá fazer e fiz no sábado, eu até conferi com um amigo meu, eu acho que eu me saí bem. E aí no outro dia, de manhã, meu grande medo, eu morria de medo, era de uma peça prática de família, mas veio uma peça prática falando sobre união estável, era uma contestação, uma peça simples de um assunto que coincidentemente eu sabia, porque eu não era tão bom assim em civil, e no período da tarde uma peça pesada de direito penal e questões pesadas de direito penal, mas era penal e processo penal, mas era a minha parte forte. Então esse foi meu grande diferencial, tive essa sorte e eu terminei conseguindo a aprovação nesse concurso. Minha posição caiu bastante, dentre outros motivos, porque tinha uma pergunta lá de nomenclatura, acho que era o que era ação penal secundária, que hoje está em todo o livro, está na minha aula inclusive, mas na época não tinha. E eu assisti a um congresso, tinha assistido a um congresso lá em Recife, uns 15, 20 dias antes dessa prova, e o palestrante, que eu não me esqueci o nome do cara, ele falou justamente em ação penal secundária, deu exemplos de súmula e aquilo ali ficou na minha cabeça, porque eu não sabia, nunca tinha ouvido falar naquilo. E caiu justamente na hora da prova e eu feliz da vida. Essa era a primeira questão, só que qual é o grande problema? Eu escrevi a resposta dessa primeira questão no espaço do caderno resposta do segundo quesito. E aí eu tive que riscar, rasurar, enfim, eu acertei a questão, mas não pontuei como eu deveria, como eu poderia, e isso derrubou bastante a minha nota. Mas eu não fiquei triste. Por quê? Porque aquilo ali não era o concurso dos meus sonhos. Eu mirava na defensoria, lógico, eu fiquei puto da vida, mas eu disse, toda vez que eu fico puto, calma, foi uma experiência para eu aprender, e eu prometi para mim mesmo, eu vou redobrar as atenções e nunca mais vou errar a porcaria do lugar do caderno de prova para não perder pontos sagrados, que é isso que define ou uma melhor lotação, ou pior ainda, ou melhor ainda, a aprovação ou não. Isso aí, conforme eu disse, 22 e 23 de dezembro. E aí, sabe o que eu tinha falado? Eu disse, não, eu vou parar 15 dias, porque eu vinha de fato num ritmo bem pesado, eu vou parar 15 dias, para aqui entre Natal e Ano Novo, tiro a primeira semana de janeiro e dou uma descansada. Terminou o ano e aí um amigo meu da Defensoria Pública Federal, da DPU, disse, Pedro, tô ligado que tu estás estudando para DPU e vai sair concurso. Quando? Tá para sair esses próximos dias. Que próximos dias? Porque eu estava pensando em ir na praia, dar uma descansada tal. Ele, bicho, não vai muito distante não, porque vai sair esses dias. Dia 11 de janeiro saiu, eu tinha já dado uma descansada. E aí quando eu saí eu disse, olha, agora é hora de separar homens e meninos, é a hora da onça beber água. Por quê? Porque eu ia tentar ao máximo estudar 3 expedientes por dia, de segunda a quinta ou segunda a sexta. Esse era o plano. Tinham saído um curso intensivo, porque eram muitas matérias, tem ciência política, filosofia, sociologia jurídica, que eram matérias que eu gostava, que eu tinha estudado na faculdade, mas que para concurso eu não tinha a menor ideia. Então foram válidas algumas aulas desses, mas eu tinha 2 meses e pouco para o dia da prova. Então assim, fazia esse intensivo,
que ajudou, não vou mentir, ajudou parte de direito eleitoral, eu nunca tinha estudado, o professor em uma aula deu 2 questões, mas ajudou, portanto, só que eu tinha que estender porque o conteúdo era enorme. E eu, particularmente, eu não acredito nessa galera que eu estudo 3 expedientes, 12 horas, 15 horas. Eu não consegui estudar tanto assim. A cabeça pesava, o raciocínio ficava lento. E tem uma hora que teimosia e persistência passam a ser confundidos. Você fica ali, você já não está aprendendo nada, você não está aprendendo e está se desgastando e se enganando. Então, só que eu disse, não, vou tentar fazer esse esforço, porque eu preciso. E aí passei a estudar durante esses 2 meses aí, quase todos os dias da semana, 3 expedientes. Tinha essa possibilidade, eu não trabalhei, tive esse privilégio de não trabalhar enquanto estudar. Isso é imprescindível para passar? Não, isso não é imprescindível para passar. Eu conheço até mais pessoas que trabalham e trabalhavam e passaram, mas eu tive a sorte, a minha ideia era, depois de criar essa gordura, eu passar a trabalhar um pouco, porque ficar aquele dia a dia maçante não era tão bacana. Mas o fato é que eu, depois de criar a gordura, já saiu o meu concurso. E aí o que é que eu fiz? Estudar, fazer muita questão, estudar muita jurisprudência e tudo mais, de forma que eu estava seguro no dia da prova. Só que, vejam só, o edital da DPU saiu com prova objetiva e subjetiva no mesmo final de semana. Eu sabia que aquilo ali ia me exigir muito fisicamente e mentalmente, mas que se eu mantivesse a calma e o discernimento e o descanso cuidadoso na última semana, isso poderia ser um diferencial. E estratégia também, porque a prova da DPU era uma certa, uma errada anulando uma certa, 200 itens de uma pancada de disciplina. E então eu tinha uma estratégia específica, eu tinha as estatísticas do CESP, que é mais ou menos tanto de certa, tanto de errada. Eu tinha a ideia de que deixar tantas em branco a depender da situação, e eu estava com segurança em várias matérias aí. E outras tantas eu não estava com tanta segurança, mas eu disse, eu sei que eu estou na disputa. E aí eu fiz a primeira prova, saí com uma boa sensação, fiz a segunda fase e saí tem até algum questionamento com a parte lá de uma das peças práticas, mas enfim, o fato é que eu tive êxito. Essa questão de insistir, eu lembro que eu já estava morto lá e tinha uma questão de direito previdenciário que eu já estava desistindo, eu não sabia, eu não conseguia me lembrar, fui ao banheiro e tive uma epifania, eu gosto de brincar, uma luz divina lá de cima ou de qualquer lugar, mas enquanto estava lá no banheiro, vejam só, e aí eu voltei, fiz e respondi e fiquei aguardando. Tive êxito, um pessoal lá de Recife também teve êxito e fomos para a prova oral. Não sei se vocês se recordam lá do primeiro vídeo, a prova oral da DPU lá na minha casa era algo, não vou dizer temido, mas algo que chamava a atenção. Afinal, minha irmã, que é 250 anos, luz mais inteligente do que eu, ela estava entre os 10, 15, eu não me recordo, mas estava lá nas cabeças. Flávia sempre foi uma aluna brilhante, uma pessoa brilhante, uma profissional brilhante e desenvolta. Eu sempre fui um cara muito tímido, às vezes o pessoal acha que não, mas é muito tímido e tudo mais, e ela tinha sido reprovada justamente nessa fase. Eu disse, puta merda, e aí, mas vamos para lá, vamos para a guerra. E aí, qual foi a minha preparação? Depois até vale um vídeo, se vocês tiverem interesse, comentem aí, vale um vídeo especificamente sobre preparação generalizada, ou em geral, para a prova oral. Mas a gente montou um grupo muito bacana, e aí o que a gente fazia? Se reunia 2, 3 vezes por semana, e uma pessoa ia lá na frente, e as outras faziam os espelhos e perguntas de prova. Eu ficava responsável pelo espelho de prova de direito constitucional. Então eu fazia a pergunta, bolava um espelho completo e a pessoa ia lá na frente e eu ia arguir. Então tinha uns 15, 20 pessoas, 10 a 20 pessoas, e aí a gente tinha um material bacana e estava todos os dias constantemente em situação de pressão. Então, naturalmente, a prática leva à perfeição. Então, aquilo em que eu era neófito,
em ser arguido em público, assim, numa pressão, ali eu fui sucessivamente colocado em teste. E aquilo ali me ajudou bastante. No dia da prova, eu estava mais nervoso do que eu podia imaginar, mas todo mundo está nervoso. É algo que eu sempre falo lá para os meus alunos. Mas o moral da história, eu não tive um desempenho bom na primeira banca, especialmente por conta do nervosismo, mas não foi ruim o suficiente a ponto de eu tirar o corte. Nas outras 3 bancas, ao contrário, meu desempenho foi excelente, eu tirei a nota máxima nas outras 3 bancas, somado eu tive uma nota muito interessante, muito boa. Caí um pouco um título, porque eu estava recém-formado, isso aí era o que... Eu me formei em janeiro de 2009, isso aí eu estou falando, acho que a prova oral foi em maio, mais ou menos, de 2010, não vou me recordar, mas acho que era abril, maio de 2010, e moral da história, eu tive êxito e nessa trajetória eu atingi aquilo que eu queria. Fui ser nomeado só um pouco tempo depois, na segunda leva desse concurso de 2010, do 4º concurso, mas tomei posse e aí eu acabei a minha carreira, digamos assim, de concurseiro, porque eu cheguei onde eu queria. Eu já tinha a certeza que eu ia ser chamado em 2 concursos bons, eu não sabia qual eu iria primeiro, DPE de Alagoas ou DPU. Terminou que a DPU me chamou antes e posteriormente a DPE me convocou, eu pedi desistência, não pedi nem final de fila, pedi desistência porque eu já estava realizado. Em 2-3 meses de DPU lá em Rio Branco, no Acre, a minha primeira lotação, eu já sabia e disse, porra, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E aqui estou, o sentimento é o mesmo, eu quero fazer o resto da minha vida. Então, pessoal, essa é a minha trajetória. De tudo isso, o que é que eu posso destacar? Posso destacar talvez 2 ou 3 coisas. A primeira é, dane-se o tempo. Ah, Pedro, você passou rápido. Ah, Pedro, você passou devagar. Dane-se o tempo. Cada um tem seu tempo. Mais importante do que tempo, de tudo que eu falei, você precisa entender que é direção. Essa é a lição que eu falo para todos os meus alunos e falo com o coração e acreditando de fato no que eu estou dizendo. Muito mais importante do que velocidade é direção. Quantas pessoas eu vejo enxergando aí, eu preciso fazer isso para passar muito rápido, porque senão eu vou morrer, e não sabe para onde está. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com a obra de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Tem um trecho lá da história que a Alice vira para o gato e pergunta qual é o caminho, e ele pergunta, para onde você quer ir? Porque quando a gente não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Só que, doutora, em concurso público, a gente precisa saber até onde e aonde a gente quer chegar. Porque não pode entender ou partir do pressuposto que qualquer caminho serve, porque a sua trajetória vai ser muito mais árdua, muito mais difícil, muito mais repleta de dificuldades que não precisam estar se você não souber efetivamente aonde quer chegar. Pedro, eu quero aprovação, mas não, reflete sobre o que você quer. Não precisa ser um concurso específico, mas uma área, porque assim você encurta caminhos. Então é muito importante direção, não se preocupar com velocidade, não se comparar ou não comparar os nossos bastidores com o palco alheio. Dane-se se seu vizinho passou rápido, dane-se se ele já está empregado. Você é a sua realidade, você deve se preocupar com você e se preocupar em diariamente estar evoluindo. Já diria Chico Science, um passo e já não estamos mais no mesmo lugar, eu sempre falo isso. E é verdade, porque de grão em grão a galinha enche o papo, de passo em passo a gente chega aonde nós desejamos. Então é isso, pessoal. A minha dica é essa. A minha trajetória da história ou da minha história é isso que eu posso de maneira mais concreta dar de dica. É o que eu falo para os meus alunos, é o que eu falo para os meus amigos, é o que eu falo para quem me procura. É se preocupar com o caminho, é se preocupar em diariamente evoluir. Você tem vários mecanismos de checar.
essa evolução, sobretudo através de questões, sobretudo através de revisões, eventualmente depois de você já ter uma carapaça, uma força, um estofo, você se submeter a provas, seja no dia do concurso ou então resolvendo todas elas, e assim você sente e percebe essa evolução. E também é muito importante você celebrar essas evoluções, não exclusivamente celebrar a sua vitória. Por quê? Porque senão fica um caminho chato e extremamente exigente. Se você só acertava 50% de questões de processo penal e passa a acertar 70%, poxa, vai celebrar. Quando eu faço celebrar, não quer dizer que você vai, sei lá, encher a cara, ir para uma balada, mas vai para um cinema, se permite uma saída com seus amigos num sábado, numa sexta, quebra a sua rotina e vai numa quarta-feira à tarde ver um filme, porque a gente não pode ser intransigente. A persistência e a intransigência são uma linha tênue. Mas enfim, já falei demais. Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais, já disse, comenta aí, dá uma curtida, espero que tenham gostado. Se não já se inscreverem no canal, se inscreve aí, assina o sininho, aciona o sininho, porque sempre que subir uma novidade, subir um novo vídeo, aí vocês automaticamente vão ser notificados. Beleza, pessoal? Contem comigo dentro da medida das minhas possibilidades na sua trajetória. Eu quero tentar de alguma forma contribuir, te ajudar, e estou aqui para isso. Faço e dedico meu tempo e esse espaço também para isso. É aqui, é no Facebook, é sobretudo no Instagram, mas é tentando de alguma forma te ajudar, te inspirar, enfim, não interessa, mas se for para somar, já estou mais do que satisfeito. Um beijo no coração, um grande abraço, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!